Senta glorificando a Deus, igreja. Eu fico meditando na palavra de Deus, como eu falei, né, eu tenho falado aos domingos de manhã, ministrado, é que é muito importante, amados, a gente ter o reconhecimento deste ato, né? Eu creio que quando Lucas foi relatar depois da partida de Jesus, que aqui fala da partida de Jesus, no capítulo 1 fala que Jesus ascendeu aos céus e que os anjos, né, chegou, por que vocês estão aí olhando para isso? Do jeito que ele subiu, ele também vai descer. Então, é uma coisa bacana que depois veio o Pentecostes, veio derramado o Espírito Santo, e todos começaram a ficar atônitos porque viram aquele manifestar de Deus falando em outras línguas, aquela coisa maravilhosa, aquele fogo de Deus, aquela coisa sobrenatural, e cada um entendia em sua própria língua. É uma coisa... você juntou? Eu não tinha apertado não, porque agora eu estou deixando, em vez de soltar, eu estou deixando os frouxinhos para não ficar tirando e botando. Então, amados, eu vejo isso aqui, uma forma da qual é muito importante. Eu admiro muito o Evangelho de Lucas, porque Lucas é médico. E por ser médico, ele tem uma certa facilidade, acho que, de lidar com as coisas mais, assim, penetrante. É igual um médico que vai fazer uma cirurgia, que vai mexer nos órgãos internos de uma pessoa. Eu vejo que a palavra de Deus, ela faz isso também. Ela tem que mexer dentro da gente, não nos órgãos, mas mexe na nossa alma. Repete, a palavra de Deus, ela mexe com a minha alma, com a minha vontade, com a minha essência, com aquilo que eu tenho que não vale nada, que está
foi o pecado que modificou, que estragou minha vida, estragou a vida de todos. Então, é muito importante entender isso. Então, Lucas, ele traz... eu fico imaginando assim, Alexandre, vai lá, escreva, você é discípulo, né? Está seguindo a Jesus, escreva sobre Jesus Cristo. Como é que você vai começar um livro que vai ficar por resto da vida? Ele não sabia disso, Lucas. Como é que eu vou escrever um livro? Eu vou botar o nome desse livro de quê? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Inclusive que não é todos os apóstolos, é de alguns. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo é que está mais citado no livro. Mas ele vai escrever, por onde eu vou começar? Eu vou começar quando Jesus partiu e depois deixou que ninguém se ausentasse de Jerusalém, porque para ser revestido, que foi revestido do poder de Deus, do Espírito Santo. Tudo começa com o Espírito Santo. E é importante que ele bota, que ele cita isso aqui, para a gente viver de novo o Pentecoste, o dia de Pentecoste, que não é o Pentecoste, é o poder de Pentecoste, é uma festa judaica. A gente até, metodista, tem essa uma série de confundir pentecostal, é por causa da festa de Pentecoste. Mas é por causa que o Espírito Santo desceu e transformou e fundou a igreja na terra. Quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e fundou a igreja na terra com o Espírito Santo. É muito importante a igreja entender isso. E foi aquele Pentecoste, aquela glória de Deus se manifestando, todo mundo orando em línguas, e as pessoas chorando, se arrependendo. Eu não sei como é que foi o cenário daquilo ali tudo. Mas depois de acontecer tudo aquilo, Pedro pega a mensagem da palavra de Deus em Joel capítulo 2, começa a pregar a palavra. Prega a palavra, né? Vocês estão pensando que a gente está embriagado? Não estou embriagado, não. É 9 horas da manhã, amados. Ninguém bebeu, não. Nós estamos cheios do Espírito Santo e começa a pregar. Isso aqui representa o que o profeta Joel falou na sua profecia, em capítulo 2, versículo 28, que desceria sobre toda a carne o Espírito Santo, e todos seriam transformados, né? E começou, os jovens teriam visões, começou a falar sobre a profecia de Joel, que pregou um texto bíblico, começando a igreja, com uma pregação da palavra. E depois que acabou, todo mundo convertido, muita gente se aceitou Jesus, quase 3 mil pessoas. Mas aí, esse versículo que me chama a atenção, ele diz o quê? Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que vamos fazer daqui para frente? É mesmo, né? Começou tudo ali. O que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? O que Pedro ia responder se não fosse pelo Espírito Santo? Ele tinha que responder alguma coisa que ficou gravada e que Lucas escreveu. Lucas afirmou, porque Lucas aqui não escreveu esse livro logo depois que aconteceu. Ele escreveu 70 anos depois de Cristo. Ou seja, passou 70 anos, ele escreveu isso com consultas com pessoas, porque ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo. A comunidade dele era uma comunidade também muito evangélica, muito crente em Deus, né? Muito fervorosa, né? Porque tinha Simeão, tinha Ana. Essa era a comunidade de Lucas. Ele morava num grupo de pessoas que buscavam a Deus. Então ele chegou ali, poxa, como é que eu vou escrever? A preocupação dele é escrever o que era correto. E o que Pedro disse? Ele trouxe aqui a informação. Pedro respondeu: arrependam-se. A primeira palavra que tem, repete comigo, arrependimento. O que significa arrependimento, Márcio? Não é remorso, não. Remorso é uma coisa que você fez, que você, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Você tem raiva de você porque você fez aquilo errado. Arrependimento é uma coisa que você fez errado e que você nunca mais quer fazer. Nunca mais você vai fazer. É alguma coisa que você sabe que você é como se entrou algo limpo dentro de você, que é o Santo de Deus, que é o Espírito Santo, e você se sente pecador.
É uma coisa. Uma vez eu vi uma ministração sobre essa, que a pessoa, ela ficou assim, todo mundo, ele trouxe essa mensagem e falou: eu sei que vocês são crentes, vocês são crentes mesmo? E começou a ministrar, falou um monte de coisa que o crente não tem que ser, sobre palavras torpes, sobre procedimentos errados, sobre tantas outras coisas, que ele falou assim: quem quer verdadeiramente se arrepender, veio todo mundo à frente. Eu fiquei admirado. Foi tão forte. Porque o arrependimento, amado, você entrou o Espírito Santo dentro de você, você tem que viver de acordo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz com que você sinta-se pecador. Você é um pecador. Aí quando você vai orar a Deus, você se coloca no chão. Por isso que fala em pó e cinza, se sujar todo. Quando fala no Antigo Testamento, porque você não é digno da presença de Deus. Nós não somos dignos, né? Por isso que Jesus Cristo, no Mateus capítulo 8, Jesus cita isso. Eu nunca vi o fé igual aquele centurião que chegou para Jesus e falou assim: meu servo está doente lá em casa e eu queria que Jesus falou: eu vou lá curar ele. Ele falou: não precisa ir não, eu não sou digno. Eu não sou digno que você entre, Jesus, na minha casa. Aí você traduz isso de uma forma diferente. Eu não sou digno, Jesus, que você more em mim, na minha casa. Hebreus capítulo 13 fala que nós somos casas de Jesus. Cristo quer morar na casa que somos nós. Então, eu não sou digno de que entre na minha casa. Eu não sou digno. Isso é reconhecimento de que eu sou pecador, né? Então, é o Espírito Santo que faz isso. Quando o Espírito Santo fez isso com aquele homem, Jesus falou assim: você pode ir para a sua casa que ele já está curado. É uma interpretação tão interessante, porque pode ir para a sua casa, porque você reconheceu, você se arrependeu, você reconhece que você é pecador. Não quer dizer que você vai continuar pecando, mas que você vai buscar cada vez mais não pecar, porque você sabe quem está dentro de você. Quando ele fala arrepender-se, tem outra conotação aqui, que estava todo mundo eufórico. Poxa, que maravilha, o Pentecoste, eu fui batizado do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, maravilha. De repente, o que ele vai fazer agora? Arrepender-se. Ué, murchou todo mundo. Arrepender. Poxa, está tão bom aqui. É cair na real. A mente é Cristo, mas o corpo está na terra. Nós estamos vivendo neste mundo aqui. Na ceia da semana passada, eu estive até recobrando, botei até de novo, que eu falei sobre o viver é Cristo, o morrer é lucro. Na última ceia eu preguei aqui, no domingo de manhã. Porque o reconhecimento de Paulo, dos apóstolos, de Lucas, que esse arrependimento é tão fundamental, que a gente sabe que nesse corpo mortal não tem mais salvação, não tem mais solução. A gente só vai viver novamente com o corpo glorificado quando você partir desse corpo, sair e Deus te dá um novo corpo. Aí nós vamos viver eternamente com Cristo. Então, o reconhecimento disso é fundamental, amados. E não é somente batismo, glória, cura, milagre, bênção. Não, arrependimento é o primeiro passo. John Wesley falava que era a porta de entrada. Era você, para entrar dentro de Cristo, a primeira coisa que tem que fazer, na porta de entrada da casa de Cristo, arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É fundamental isso. É fundamental. Eu quero que você abra em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
no versículo 10, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se tornaram inúteis. Ou seja, não há um justo sequer na terra. Não tem um, que mesmo pode ser bom, não há justo. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos se separaram de Deus. Não tem como você nascer santo. O único que nasceu santo foi Jesus, que nasceu do Espírito Santo. Então, é fundamental que o arrependimento entre, primeiramente, no seu coração, para você caminhar com Jesus. John Henry falava isso, que era a porta de entrada. Porque se você entrou pelo arrependimento, você tem que estar sempre se arrependendo das situações que você faz que não agradam a Deus. E é também um balde de água fria daquele Pentecoste, daquela coisa maravilhosa que veio, e você cai na real que você precisa se consertar. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 5,17, né? Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Meus olhos agora têm que ser bons, porque todo o meu corpo será luz. Jesus disse isso: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então é fundamental isso, amados, na nossa vida. Amém? Aí vem o seguinte, logo depois, no capítulo, voltando ao nosso texto principal, em Atos capítulo 2, obrigado. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. 37, 38. 37, 38. Pedro respondeu: que faremos, pois, irmão? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados. É como se fosse assim: se você se arrepende, é igual você vai jogar futebol, né? Vocês que jogam bola, tá tudo suado, sujo. Aí tem que fazer o quê? Tem que tomar um banho, tem que se limpar. Amém ou não amém? Aí você vai se limpar. O batismo não é literalmente a mesma coisa, mas é como se fosse. Você sentiu-se, você se arrepende, você sabe que você está sujo. E você tem que mergulhar nas águas de batismo. Batizado em nome de Jesus, o que é batismo, amado? No grego, é mergulhar. Significa de matar o velho homem e nascer uma nova criatura. Amém, queridos? Então, antes de você se batizar, você tem que mergulhar. Você tem que tomar ciência que você é pecador. Tem que tomar ciência que você estava andando na direção do mundo e agora você está andando na direção de Deus. Você mudou completamente. O arrependimento te tira da direção do mundo e te leva para a direção de Deus. Tem muitos textos aqui que falam que se você se arrependeu, você mudou de vida, você não pode voltar para a vida que você tinha antes. Arrependimento tem que ser genuíno. E o banho significa uma forma, repete comigo, sinal visível da graça de Deus. Pastor, todo mundo que foi batizado é salvo? Não. Nem todo mundo tem essa visão de quando vai se batizar, está arrependido dos seus pecados. Nem todo mundo está. Em Atos capítulo 8, tem um personagem chamado Simão o Mágico. Ele fazia mágica. Ele fazia coisas maravilhosas. Por isso que é muito perigoso você seguir a Cristo por causa dos sinais. Seguir a Cristo por causa dos sinais, eu tenho uma preocupação com isso, só que eu fico preocupado. A pessoa vem para poder receber e ver sinais. Quando pediram o sinal, Jesus, qual é o sinal que tu me diz?
Jesus falou assim, o sinal, eu vou dar o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. E ao terceiro dia foi cuspido na água. Que sinal é esse? É o sinal que o filho do homem também vai morrer, vai ficar 3 dias no centro da terra e vai ressuscitar. Esse é o maior sinal. Sinais é uma coisa muito perigosa. E Simão o Mágico fazia sinais maravilhosos. E era mágico. Era o Mr. M da época. Famoso. E quando ele chegou, quando ele viu Filipe impondo as mãos sobre os enfermos, sendo curados, expulsando o demônio, libertando, ele falou assim, opa, eu quero essa mágica aí também. Aí chegou para Filipe e falou, como é que é isso aí? Como é que faz, como é que eu faço para poder ficar com essa mesma, né? Essa mágica que você faz? Aí ele viu que, sendo batizado, ele receberia o Espírito Santo. Aí ele foi, levantou a mãozona e queria ser batizado também. Aí foi lá no meio, lá, batizou e tudo. Aí chegou e falou assim, agora, o que eu faço para poder fazer as mesmas mágicas? Aí foi conversar com Pedrão. Sabe quem é Pedrão, né? O apóstolo Pedro. Pedrão não tinha papa na língua. O que você quer dinheiro? Quer me dar dinheiro para poder agora fazer os milagres? Está pensando em conseguir as coisas de Deus através de dinheiro? Você está no inferno, você está no sei, meteu o pau nele, que essas palavras sejam malditas, você seja isso, seja aquilo. Pedro já jogou ele no chinelo e falou, meu Deus, não acontece isso comigo. Ficou com medo de Pedro e tudo. Porque ele sabia que Pedro também era um homem que fazia milagre. Por quê? Porque ele queria os milagres. Pastor, tem Simão hoje na igreja? Tem. Vem receber sua bênção, vem receber sua bênção, mas não quer saber de se arrepender, não quer saber de passar pelas águas, de fazer a coisa certa, de servir ao Senhor com alegria. Eu estava lendo um texto hoje, conversando com a minha esposa, está em 1 Timóteo, que eu falei assim, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. E nem eu vou pregar. Quando ele fala da mulher. Misericórdia. E você lê. Mas é Bíblia. Mas você tem que aprender que você vai ler a Bíblia dentro de um contexto antigo. Aí eu cheguei para minha esposa está aí, Ana, está aí não, né? E tem um aluno novo lá, abençoado lá atrás. Eu quero entender o seguinte, como que você pode entender um texto desse? Por exemplo, aí eu falei, Ana, como é que tua mãe vivia? Tua mãe era feliz? Muito feliz. E chegou ela. Tua mãe era muito feliz. Por que é feliz? Poxa, o marido dela fazia tudo e ela só obedecia. Ela ficava só obediente e tal. Vivia, gostava de ficar ali na casa. Ela foi aprender os costumes lá da Itália, antigos, e era feliz assim. Então, se você voltar lá na época de Paulo, Pedro, as mulheres viviam de forma diferente, amados. Aí o que os homens fizeram? Começaram a pular cerca. Pular cerca, pula. Chegando bêbado, embriagado, tendo outras mulheres na rua, vivendo com prostituta. As mulheres falaram assim, assim não dá não. Aí começaram a tomar uma posição. E aí a coisa virou bagunça. Hoje em dia tem mulher que quer ser homem. Infelizmente o pecado faz isso. E isso está em 1 Romanos capítulo 1, está escrito sobre isso. Paulo fala sobre isso, que Roma aconteceu isso. Logo foi a primeira metrópole, vamos dizer assim, do mundo antigo que aconteceu isso. Mas voltando aqui, amados. Os sinais, ele faz com que ilude muitas pessoas, pensando que o reino de Deus é prosperidade, riqueza, tal. Eu nunca vi Paulo falar assim, eu estou entrando na cidade com um cavalo campolina, estou com uma carroça de ouro na minha... Não, eu nunca vi Paulo falar isso. Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém, entrou com um cavalo, um manga larga marchador? Não, entrou com um jumento. Amados, nós temos que entender que a vida com Cristo é uma vida só de alegria, de festa. Você se ilude muitas vezes com aquilo. Mas é bacana, né, pastor? Eu não estou dizendo que não é ruim ficar na festa. Você pode. Mas, em nome de Jesus, você tem que ter noção que tem que se arrepender dos seus pecados e tem que viver a vida com Cristo, tomando conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus.
Cristo para a remissão dos seus pecados. Capítulo 3 ainda, capítulo 2 de Atos. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que ainda estão longe, até para o pessoal de Itaipuaçu, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Dom, aí ele fala de dom do Espírito Santo. Lucas, quando escreve isso, ele já tem um conhecimento maior sobre o Espírito Santo. Ele fala que é um dom de Deus para a sua e para a minha vida. É um dom que nunca vai sair de dentro de você. E nós temos que, a única coisa que a gente tem que fazer é usar esse dom. Usar esse dom como? Mano? Porque dentro do dom do Espírito Santo tem vários atributos. Tem a fé, tem a cura. Esse representa o dom do Espírito Santo. Aqueles 9 itens que tem lá em 1 Coríntios capítulo 12, está dentro do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um pacote, tanto para o fruto, como também para o poder que emana de Deus. Repete comigo, para você entender. O dom do Espírito Santo é um pacote, tanto para atributos de poder, como também para o caráter do homem. Ou seja, os frutos do Espírito fala lá em amor, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, etc, etc, etc. E no 1 Coríntios capítulo 12 fala de dom da fé, o dom de curar, o dom de conhecimento, de ciência, e outros dons mais lá, dom de interpretação de língua, dom de línguas. Isso são os dons de poder, dons que transcendem a mente humana e entra no sobrenatural de Deus. É Deus usando você para curar, para libertar e para falar com Deus. Ninguém fala com Deus senão pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém fala Jesus senão pelo Espírito Santo, senão é anátema, é maldito. Está falando de forma errada. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Por isso que o dom do Espírito Santo é um pacote. Dentro do dom do Espírito Santo são vários atributos. Tem os atributos do fruto do Espírito, que muitos comparam com candelabro, né? São 3 de um lado, 3 de um outro, e Jesus no meio. E cada 3 daquele ali se representa 3 amêndoas. Aí se você multiplicar por 3, 3 vezes 3, 9. Isso é uma interpretação que traz do candelabro. Eu não me entro muito nesse meio, porque é muita revelação para meu conhecimento. Eu não tenho eu sou mais devagar um pouco, mas é como se fosse 3 amêndoas. O calendário significa ali as 3 amêndoas de cada 3 do lado e 3 de outro. 3 vezes 3, 9, e você vai dar os 9 dons, os novos frutos do Espírito. Mas eu não vou para esse caminho, eu prefiro mais falar do pacote completo e entender numa língua bem mais assim, não interpretativa, como puxando do Antigo Testamento, que eu não estou dizendo que é errado, tá? Mas se você procurar, você vai ver o significado do candelabro, que tem essa conotação. A gente bota até convidaram o candelabro para botar ali, eu boto. Por que eu boto o candelabro ali, boto a arca da aliança ali? Não que tem poder. Mas é melhor do que uma sepultura, botar uma pirâmide. Ah, pastor, pirâmide é tão bonitinho. Pode ser bonitinho, mas representa. Quando você olha, você sabe que aquele é um sepulcro. É uma sepultura. Eu não quero sepultura dentro da minha casa, nem em cima da minha mesa. Eu prefiro olhar para uma arca da aliança e lembrar de Obed-Edom, que Deus fez vários milagres na casa dele, por causa da arca da aliança, que representa a presença de Deus. Um candelabro que representa o fruto do Espírito. Então são coisas que trazem a cruz, que representa Cristo. Antigamente não podia botar a cruz no altar. Tinha esse estigma. Isso aí é coisa de... Isso aqui. A igreja metodista era criticada, que tinha símbolos. Hoje em dia, todas as igrejas têm símbolo. O símbolo é uma comunicação. Ali fala que Cristo passou por ali e que você também precisa passar por isso. Não precisa andar com a cruz no peito, mas dentro da sua vida, dentro do seu coração, mostrar que você está arrependido dos seus pecados, que você tem uma nova vida com Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos entrar no nosso estudo bíblico agora. Querido Deus, eu agradeço, Pai, por esse momento, de estar meditando na Tua palavra, falando sobre arrependimento. Depois a gente vai falar também sobre
como o Senhor trouxe a reconciliação conosco, nessas formas mais abrangentes, o que significa a ceia do Senhor. Hoje nós vamos estar ceando, que nós não devemos cear de qualquer maneira, porque ele é juízo para nossas vidas. Nós vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uvas que representa o sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, fala conosco, Pai, no estudo bíblico que nós vamos ter. Traz para nós a tua verdade em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Nós estamos estudando, amados. Quem está fazendo o estudo bíblico, eu botei um texto na EBD, no EBD. EBD é o grupo que eu fiz de escola dominical. Você que é da escola dominical. Mas o texto, se você quiser abrir, está no Atos capítulo 20, versículo 17 e 38. Vamos continuar aqui com o estudo através de... Eu não sei se alguém sabe passar o vídeo. Você sabe passar vídeo, o Carlinhos? Sabe passar vídeo? Não, né? Aqui. Eu tenho um vídeo que eu queria passar, muito bom, que é explicativo sobre a carta de Timóteo, nós estamos estudando, mas é Atos capítulo 20, de 17 a 38. O título desse estudo de hoje é Por que Paulo escreve a carta de Timóteo? Vamos procurar estudar a responsabilidade de servir a Cristo através da carta de Timóteo. Atos 20, 17, diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, eu vou para Jerusalém, eu não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, o dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro e nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim
e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Agora eu estou já trazendo aqui uma palavra minha, né, que eu estou querendo trazer para você. Eu procuro sempre deixar de ser egoísta no ensino bíblico para servir melhor a Cristo. Olha para mim, eu procuro sempre fazer isso. Eu não quero ser egoísta. Graças a Deus, tenho aqui a minha ministração, estou aqui num período probatório, que fala, não sei. Não, probatório não. Período de talvez mudança, que eu não vim até mais estar com vocês, se o bispo resolveu me tirar daqui da igreja. Que Deus seja o mentor da mente dele, para poder me tirar daqui. Para botar em outro lugar, ou até mesmo me aposentar. Mas eu quero colocar isso para vocês, uma coisa muito importante. Eu procuro sempre deixar de ser egoísta no ensino bíblico. Eu não penso em mim, eu penso em vocês. Como Paulo disse aqui, eu não quero pregar alguma coisa que venha a fazer com que vocês tropecem. E nem quero de vocês o dinheiro, o ouro, a prata de vocês. Inclusive nós que temos aqui, preservamos muito o financeiro da igreja no sentido de investir na igreja. Eu só recebo aqui o básico, como se chama na igreja metodista, eu esqueci até o nome, como é que se diz. É o básico, é o mínimo da igreja eu recebo. E, lógico, aí na reunião de liderança que eles me concederam um plano de saúde, porque eu tive câncer em 2013, a partir daí eu tive plano de saúde. Eu não tinha plano de saúde também não. Entendeu? Então a única coisa, e muitas vezes eu pedi para tirar. Eu falo com a liderança para tirar. Mas é o que eu tenho, que a igreja me proporciona. É o mínimo do salário e o negócio. Então, eu quero trazer na minha palavra que eu não sou egoísta, porque o que eu mais oro é para que vocês sejam bem-sucedidos. Se eu faço coisa errada, faço. Se eu ministro coisa repetitiva, é porque eu vejo que há necessidade de ser repetitivo. Como assim? Alguma coisa que vocês querem? Pode, eu queria todo mundo assistindo aqui. Oi? O vídeo eu mandei para cá, para Tiago, não está aí com vocês. Hã? Eu vou mandar para vocês, espera aí. Para quem eu mando? Talvez ele saiba. Eu mando para quem? Vou mandar para quem? Rosimar. É só um contexto histórico da carta que a gente está estudando. Tá? Eu passei para Rosimar aí, Rosimar. Mas deixa um só. Oi? Então, amados, vamos lá. Como eu falo, eu procuro sempre deixar de ser egoísta no ensino bíblico para servir melhor a Cristo. Porque, amados, existem muitas coisas no meio evangélico aí. O que eu mais quero é salvar vidas. Mas para salvar vida, para a gente receber uma pessoa ali, você tem que estar focado no que você tem dentro de você. Não sou eu, pastor, que vou oferecer e salvar essa vida e libertar. Cada um de vocês é responsável para trazer essa pessoa para Cristo. E a visão metodista hoje em dia é a visão de que toda a igreja seja evangelista, que traga uma pessoa e que discipula essa pessoa.
Então, a minha missão é curar vocês. Eu não posso curar, Jesus é que cura, se vocês assim quiserem, ser curados. Por exemplo, uma coisa mesmo que está acontecendo aqui agora, eu estou sendo mais rígido no sentido de que uma pessoa chegou na igreja, não fica saindo para beber copo com água, fica para assistir o culto. Pronto, peguei no Fraga. Saindo para beber água antes, entendeu? Chegou da igreja, está em oração. Oi, meu amigo, chegou atrasado, fica beijando, abraçando. Eu acho que aqui é um lugar santo, separado para Deus. E nós temos que, quanto mais você deixar esse lugar separado, mais Deus vai utilizar, mais ficar conversando, discutindo a palavra do pastor na hora do... Não, discute depois que sair do culto. Essas coisas todas têm que acontecer aqui na igreja para a gente poder. A pessoa que entrar ali e ver que é uma igreja responsável, que é uma igreja que quer buscar Deus, que quer fazer a coisa séria. Então, o que eu faço, mano, não é por mim, não. Por mim, vocês podiam ficar pulando, brincando, não vai acrescentar nada. Como eu sou ministro de Deus, eu tenho que procurar, na escola dominical principalmente, fazer com que vocês entendam todo esse aspecto de ser, às vezes, rigoroso nesses pontos, nessa forma, né? Eu procuro sempre servir melhor ao meu próximo do que a mim mesmo, através do ensino da palavra. Por isso, muitas vezes, Paulo sofreu afrontas e muitas perseguições. Esse texto que ele traz aqui, amados, foi o que aconteceu. Vou te botar no contexto. Esse texto aqui que Paulo fez foi justamente quando ele estava ele saiu da prisão, ele foi preso. Não, esse texto aqui foi antes dele ser preso. Antes de ele ser a primeira prisão, em Atos capítulo 28, tá? Está escrito lá a prisão de Paulo. Ele foi preso, foi para Roma, ficou lá. E depois, lá em Roma, ele escreveu uma carta para Éfeso, que é aquela carta que todos conhecem, que nós vamos estudar, fazer uma gincana aqui, se não me engano, semana que vem. Uma gincana bíblica, que é para estudar. Na gincana bíblica, eu não vou passar perguntas profundas, coisas mirabolantes. Por quê? Porque a resposta no Evangelho tem 2, 3 respostas às vezes. Se você botar uma está certa, a outra está certa também. Porque a Bíblia ela é uma reflexão que você pode trazer. Você vai falar da armadura de Deus. Tudo bem, eu posso falar, o que é a espada do Espírito? Você tem que saber, pô. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas a espada do Espírito é a Bíblia. Eu vou considerar certo, mas tem muitas respostas que trazem 2 coisas que são certas, entendeu? A palavra de Deus não é a Bíblia, entendeu? Então, alguma coisa assim que vai trazer, pode trazer. Então, tem que ter perguntas bem assim, qual capítulo está escrito da armadura de Deus? Você sabe? Aí não tem como você errar, é 6, pronto. Você vai quer responder 5, 4, 3, não leu o livro de Efésios. Então, eu tenho que perguntar coisas bem certinhas para poder, na hora da resposta, não ter dúvida. Talvez eu pergunte outras coisas diferentes, mas vou perguntar coisas mais assertivas possível. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, amados, sobre esse caminho, né, que Paulo traz aqui, quando ele sofreu muitas perseguições, porque muita gente quer fazer o evangelho do seu próprio jeito. Eu não posso aceitar isso. Ninguém pode fazer o evangelho de qualquer maneira. Tem que ter uma doutrina, tem que ter uma forma correta, tem que ter uma direção. E justamente, amados, Paulo fala, quando Paulo levou esse contexto aqui, falando para essas pessoas, quem eram essas pessoas aqui que Paulo estava lendo o livro de Atos, capítulo 20? Eram presbíteros e bispos da igreja de Éfeso. Paulo pregou em Éfeso e foi para... Aí depois que ele foi solto um período depois da primeira prisão. Está gravando? Oi? Tá. Ele foi solto depois da primeira prisão. Quando ele foi solto depois da primeira prisão, ele chamou Timóteo, falou, Timóteo, vamos comigo lá para Macedônia. Quando chegou na Macedônia, ele falou assim, você vai à frente na cidade de Éfeso, eu vou ficar aqui em Mileto e vou fazer uma reunião com os líderes da igreja de Éfeso. E falou tudo isso aqui. Né? Eu vou fazer...
perdoe, eu estou me confundindo. Passa isso aqui, vamos passar esse vídeo aqui que vai me ajudar um pouco. Apaga as luzes, pode apagar as luzes. Aumenta o som. Ih, tem alguma coisa errada. É um filminhozinho, mas que traz um contexto histórico muito importante. Apesar do aumento da perseguição, a ousadia de Paulo, ele proclamara a mensagem da perseguição, a ousadia de Paulo, ele se proclamara a mensagem de Paulo, a grande conhecida por novidade, ele se tornou o ponto principal e acabou de Timóteo novamente no ato do ministério dele, vendo e acabou muitos de seus novamente os colegas de trabalho, abandonaram muitos de seus mais de colegas de trabalho, o abandonaram, sabia que dessa vez não terminaria com sua libertação, Paulo sabia que dessa vez cristãos não terminaria. Amados, eu vou continuar aqui até vocês acharem. Oi, deixa eu continuar aqui. Oi? Então eles vão ver lá. Eu posso continuar aqui? Então acende a luz, por favor. Vamos lá. Continuando aqui no estudo aqui do EBD, como eu já disse anteriormente, essa carta de 1 Timóteo foi escrita depois da primeira prisão de Paulo, Atos 28. E ocorre entre os anos de 62 a 64 depois de Cristo, quando ele foi solto por um período. Depois tornou a ser preso pela segunda vez pelo imperador Nero. Aí Paulo escreve a segunda carta ao Timóteo. Só para colocar dentro de um contexto, não esse texto aqui não. Esse texto aqui foi quando ele saiu, foi preso, ele estava indo para Jerusalém depois que ele foi preso. Mas a preocupação de Paulo já era ser preso com a igreja de Éfeso. Então ele chamou... Por que Éfeso, pastor? Porque Éfeso era uma cidade muito importante. E tinha... Em volta de Éfeso, tinha outros lugares que ele deixou pessoas como Epáfras, deixou em outros lugares ali, nas outras igrejas, que era na Europa, que ele via como um lugar muito importante para poder divulgar o evangelho no Ocidente. Então ele tinha essa preocupação da igreja de Éfeso, que era uma igreja grande, né? Uma igreja importante. Então, continuando aqui, mas então ele foi preso pela primeira vez, né? Como diz em Atos, nos anos 62, 64, quando ele foi solto por um período. E depois tornou a ser preso pela segunda vez. Eu quero dizer para vocês que Paulo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. (14, 15) diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando te ver em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, tal. Então ele diz assim, ó, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ele fala aqui que ele poderia demorar um pouco mais, quando ele saiu, quando eu escrevo essa carta para você, Timóteo, porque eu vou estar com você, tá? Mas se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Então, quando ele escreve essa carta de 1 Timóteo, que nós já estamos estudando, ele está dando uma orientação a Timóteo que ele saiu da prisão e ia encontrar com Timóteo. Ele saiu da prisão e ia encontrar com Timóteo. Mas antes disso, ó, se eu demorar um pouco, é porque eu vou lá conversar com algumas pessoas lá de Éfeso.
lá em Mileto. Mileto, né? Então, continuando aqui, amados. Na primeira carta, Paulo tinha chegado à Macedônia depois da prisão. Demorou um tempo maior e pediu a Timóteo para se antecipar e ir à igreja de Éfeso para tratar de alguns assuntos que precisavam ser corrigidos, colocar a igreja em ordem a respeito das falsas doutrinas. Porque Paulo mesmo programava chegar também em Éfeso posteriormente. É neste texto que surge essa primeira carta de Timóteo. O papel de Timóteo era de um apologeta, ou seja, de confrontar alguns mestres que já estavam dentro das igrejas, proclamando o evangelho diferente daquele que Paulo pregou. Então, agora, na primeira carta de Timóteo, quando nós lemos aqui, no capítulo 1, que nós já falamos sobre isso, no versículo 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei, permaneces ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina. É sobre isso aqui. Eu só quero te colocar na posição aqui, quando foi que Paulo escreveu essa carta, e como e para que ele escreveu. No texto acima, que citamos aos presbíteros da igreja de Éfeso, esse texto de Atos capítulo 20, que nós lemos agora, texto acima aos presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo fez uma reunião antes de ser preso pela primeira vez, que iriam surgir falsos profetas, lobos vorazes, pessoas que iam se infiltrar dentro da igreja, desvirtuando o caminho que ele ensinou. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Oi? Não foi por isso que ele foi preso, não. Ele foi preso em Jerusalém pelos judeus. Se bem que em Éfeso tinha muitos judeus que perseguiram ele, entendeu? Então é por isso que ele bota: eu escrevi essa carta a você, vocês sabem que eu fui perseguido, que eu fui isso, que eu fui aquilo, mas ele foi preso em Jerusalém, pelos judeus de Jerusalém, quando tentaram matar ele, aí depois levaram ele, ele pediu socorro a Roma, dizendo que era cidadão romano, e foi preso em Roma. Aí o que aconteceu? Lá na cadeia, e preso, ele escreveu essa carta de Efésios, carta aos Efésios. Ele escreveu essa carta na prisão. Mas como essa prisão era uma prisão relaxada, porque os romanos relaxaram ele, porque ele estava sendo preso por causa que ele era judeu, e a acusação contra ele era dos próprios judeus, dos próprios hebreus, dizendo que ele burlou a lei de Moisés e tal, e tal, tal. Uma coisa importante vocês entenderem, mas eu não sei se eu estou conseguindo, é muita coisa aqui que eu estou entendendo. Por exemplo, em Éfeso tinha muitos judeus, né? E o Império Romano, ele governava a Judéia, ele era responsável por toda a Judéia. Por exemplo, quem foi que decidiu a crucificação de Cristo? Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Era um governador ligado a Roma. Mas como ele demorou? Você viu como é que ele demorou para crucificar Jesus? Por quê? Porque quem instigou a crucificação de Jesus? Foi os próprios judeus, os sacerdotes, Caifás, e induziram o povo para crucificar, dizendo que ele era um impostor. E você lembra o que Pôncio Pilatos falou? Então tá bom, já que é Páscoa, eu posso liberar alguém aqui, né? Então, vamos chamar Barrabás, que era o maior bandido da época, roubava, matava, fazia coisa. Botou Barrabás e botou Jesus. Por que Pôncio Pilatos tentou fazer? Liberar Jesus, porque a própria mulher de Pilatos... Oi? Teve um sonho, e a mulher era meio quedinha para Jesus Cristo. Gostava ali achava que Jesus era
ele botou Barrabás de um lado, botou e falou assim, vamos ver se eu consigo liberar Jesus. Mas o pessoal foi, liberou Barrabás e crucificou Jesus. Por que isso? Porque quem governava a Judéia fazia o próprio Roma, governa a Judéia, mas não façam, eles não gostam de adorar o imperador César. Tá? O imperador César, não forcem eles a adorar César. Quem era César? César era o imperador. O imperador Nero era César. É um título. César é um título, tá? Depois do primeiro, todos eles ficaram imperador. Então não pode adorar, não pode se curvar, porque eles consideravam César uma divindade. Alguém que tinha um poder acima, um deus, um semideus. Então, os judeus foram liberados dessa obrigação. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus tinham uma seita, que eles chamam, né, judaica. O judaísmo era muito forte. Então, como eles queriam governar, eles faziam uma média com pão e manteiga lá com o pessoal do judeu, então deixava eles. E também o sábado. Eles não queriam trabalhar no sábado, então ele deixava os judeus não trabalhar no sábado. Duas coisas que os romanos permitiam, mas cobrava impostos, fazia tudo o que podia fazer, eles faziam. Só para você entender que, como governo de Império Romano, ele fazia, quando ocupava uma outra cidade, ele respeitava alguns pontos para poder não ficar contra. E o governador que ia ficar lá não ficava muito pressionado para poder se sentir assim. Fala. Não entendi. Judeus era a maioria. Não, judeus era da Judéia, estavam na Judéia. O governo do romano tinha que governar. Eles tomaram conta da Judéia e queriam impor lá o Deus dele, mas não conseguiu. Então ele fez uma média. Não, vocês podem adorar o seu Deus, eu só quero que vocês paguem impostos, que vocês mantenham essa forma de subsidiar o Império Romano financeiramente. Então eles pagavam. Por isso que tinha os cobradores de impostos, por isso que aquele que foi Zaqueu era um ministro do financeiro, um homem importante lá que tirava dinheiro, defraudava. Tinha muita corrupção. Muita corrupção. O Império Romano tinha muita corrupção. Isso não é de hoje, não. Isso é desde aquela época. E o povo judeu ficava revoltado. Não queria os romanos. Né? Mas é bom até... Eu vou pular até uma coisinha aqui para você. Olha só uma coisa que eu... Fala, querido. Oi? Só mais um minutinho que eu quero emendar com uma... Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 2. Prática da oração por todos os homens, um só mediador. Olha o que Paulo fala. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, Salvador. Olha para mim. Timóteo foi pastor lá em Éfeso. Ele foi um pastor muito tempo em Éfeso. E o que aconteceu? Ele falava isso porque lá em Éfeso, né, tinha muitos judeus. E os judeus que aceitaram Jesus, que estavam na igreja, eles tinham raiva dos romanos. Não queriam pagar imposto para os romanos. E não aceitavam que o reinado Roma dominasse sobre eles. Então eles detestavam. Imagina você orar para o rei César. O Senhor abençoa o César, abençoa Nero, abençoa esse... E um rei que eles detestavam. Mas Paulo dá instrução a Timóteo para ele se orientarem assim. Para ele, às vezes a gente pensa assim, poxa, abençoa o presidente do Brasil. Você tem que orar por eles, não porque você tem raiva da condução do presidente, do Congresso,
não é para que eles possam ter, para trazer para nós vida tranquila, para eles se convertem. Isto é bom, aceitável diante do Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E chega o crescimento que nós oramos dessa forma, por eles, não é para que eles continuem roubando, não é para que eles continuem, é para que eles tenham a consciência e mudem. Lá dentro, de repente, uma pessoa chega lá, Deus toca num daqueles lá e vê que ele está totalmente errado, que nem o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso perseguia a igreja. Quando se ora para a igreja, Saulo se converteu. Então, Paulo está ensinando aqui, ó, meu irmão, a maior luta que a igreja possa ter não é contra esses homens corruptos, é contra aqueles que dominam eles, que os demônios. Então, às vezes, você não ora pela uma entidade, não é por causa que ele é bom ou ele é má. Ore por todos os homens. E para Paulo falar isso para Timóteo, é porque Timóteo estava numa igreja que o pessoal odiava. Tinha muito judeu lá. E eles odiavam os romanos. E, orar por esses caras não dá, não. Então, ele está dizendo a intenção da oração. Amém, querido? Estão entendendo? É muito complicado, é complexo mesmo. Por isso que eu resolvi estender. Pode passar agora. Do sempre o melhor? Quando aprendemos a desacelerar e ser pacientes, às vezes o que vamos encontrar no final é algo muito maior. Na Ásia Menor, longe de todas as grandes cidades e grandes centros, havia uma pequena e pacata cidade chamada Listra. Nessa cidade morava um menino chamado Timóteo. Timóteo era diferente da maioria dos demais nessa cidade, pois era filho de pais imigrantes. E não apenas de quaisquer pais imigrantes. Seu pai era grego e sua mãe judia. Como filho de um casal misto em uma pequena comunidade, Timóteo sempre foi isolado socialmente. Como um menino incircunciso, ele era visto como grego demais para ser aceito na comunidade judaica, enquanto, para os gregos, ele era judeu demais para ser aceito em sua comunidade. Com o tempo, Timóteo tornou-se medroso e tímido. Quando Timóteo ainda era jovem, ele testemunhou algo que teria um impacto profundo em sua vida. Um rabino judeu chamado Paulo veio à sua cidade proclamando a liberdade do poder do pecado a todos que tinham fé em Jesus, independentemente de sua origem. No entanto, havia algo diferente dos outros neste rabino. Ele não apenas demonstrou o poder de sua mensagem através da cura de um homem aleijado, mas também demonstrou uma convicção excepcional em sua mensagem quando recebeu um apedrejamento público, a ponto de todos pensarem que ele estava morto. Para Timóteo, esse foi um momento decisivo em sua vida. A partir de então, ele decidiu que queria seguir o exemplo de Paulo. Ele dedicou sua vida para servir fielmente a Jesus e mergulhou no estudo das Escrituras. Mesmo sendo ainda jovem, ele rapidamente se distinguiu nas comunidades cristãs de Listra e além, como alguém com um caráter excepcional e uma notável compreensão das Escrituras para sua idade. Cerca de um ano depois, quando voltou a Listra, Paulo reconheceu que Timóteo era alguém com grande potencial. Ele sabia que, com treinamento e discipulado corretos, Timóteo poderia ter um tremendo impacto ao dar liderança e supervisão às igrejas que estava plantando. Ele convidou Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens missionárias, onde o treinaria e o orientaria em todo o seu potencial como seguidor de Jesus. Desse ponto em diante, Timóteo se tornou um aluno de Paulo e um de seus companheiros mais próximos e confiáveis. Quando uma igreja precisava de fortalecimento e encorajamento em frente à perseguição, Paulo enviava Timóteo. Quando uma igreja precisava de um exemplo de caráter piedoso para imitar, ele enviava Timóteo. Quando Paulo escreveu uma carta para trazer correção e instrução a uma igreja, ele incluiu o nome de Timóteo ao lado do seu. Em todos os bons momentos e nos momentos de dificuldade e adversidade, Timóteo e Paulo eram inseparáveis. Após cerca de 9 anos juntos, eles enfrentariam um de seus maiores desafios. Paulo foi falsamente acusado de trazer um gentil ao templo em Jerusalém e passaria 4 anos na prisão. Por 2 anos ele ficou preso em Cesareia e por mais 2 anos esteve na prisão em Roma, esperando o seu julgamento perante ao imperador Nero. Mas, apesar dessa circunstância inesperada, Timóteo permaneceu com Paulo e continuou a crescer e amadurecer em sua fé.
Depois de todos esses anos na prisão, Paulo não podia deixar de se preocupar com o desempenho das igrejas que ele havia plantado. Acredita-se que ele foi libertado da prisão e, junto com Timóteo, voltou a visitar essas igrejas com o intuito de ensinar e trazer encorajamento. Eles descobriram que muitas das igrejas continuaram a crescer e prosperar durante esse tempo. No entanto, quando chegaram a Éfeso, encontraram uma igreja que precisava de mais ajuda do que eles pensavam. Muito do crescimento da igreja de Éfeso foi liderado por cristãos que ainda eram imaturos em sua fé. Eles buscaram um caminho rápido para a liderança, sem primeiro se firmar na verdade das Escrituras, do jeito que Paulo e Timóteo fizeram. Por causa disso, alguns deles estavam sendo pegos em todos os tipos de distrações mesquinhas e falsos ensinamentos. Essas ideias estavam impedindo muitos deles de viverem em plena obediência a Deus e, na verdade, estavam afastando alguns da verdade de Deus. Em vez de prolongar sua estrada em Éfeso e tratar pessoalmente dessas questões, Paulo teve uma ideia diferente. Por mais de uma década, ele havia orientado Timóteo exatamente nessa tarefa. Agora, cabia a ele assumir seu chamado e trazer maturidade, ordem e liderança para essa igreja. Assim, deixando um Timóteo nervoso para trás em Éfeso, Paulo fez uma viagem para visitar as igrejas na Macedônia. Sabendo que era a primeira vez que Timóteo recebia essa tarefa, ele escreveu a carta que conhecemos como 1 Timóteo, lembrando-o do que ele precisava fazer e encorajando-o em seu chamado. Nos 2 anos seguintes, Paulo e Timóteo continuaram a visitar e fortalecer as igrejas em toda a Ásia, Macedônia e Acaia. Enquanto isso, as hostilidades contra os cristãos aumentavam em muitas partes do Império Romano. De volta a Roma, Nero começou a procurar e matar cristãos, o que causou medo entre os cristãos em todo o Império. Apesar do aumento da perseguição, a ousadia de Paulo em proclamar a mensagem do Evangelho nunca mudou. Ele se tornou um ponto principal de grande parte da hostilidade e perseguição e acabou sendo preso novamente em Roma. Vendo isso, muitos de seus companheiros e colegas de trabalho o abandonaram em seu momento mais difícil. Paulo sabia que dessa vez não terminaria com a sua libertação, mas terminaria com a sua execução. No entanto, Paulo percebeu que, como sua vida e ministério estavam prestes a terminar, o ministério de Timóteo estava apenas começando. Ele finalmente estava pronto para assumir o ministério para o qual foi chamado. Em sua última carta, conhecida por nós como 2 Timóteo, Paulo incentiva Timóteo a continuar o ministério deles em todas as circunstâncias e chama seu filho fiel para estar ao seu lado uma última vez. A igreja de Éfeso e Timóteo contrastam fortemente entre si. Os cristãos efésios tentaram seguir o caminho mais rápido para a liderança, mas isso os levou a todo tipo de ensino ruim e até mesmo a ideias que afastaram alguns deles da verdade de Jesus. No entanto, Timóteo escolheu o melhor caminho. Ele estudou fielmente as Escrituras e treinou pacientemente sob a orientação de Paulo por muitos anos antes de assumir seu chamado. É o mesmo conosco hoje. Quando somos fiéis no estudo e pacientes com o nosso chamado, também podemos modelar o efeito Timóteo. Esperamos que esse vídeo ajude você a entender esses livros de uma forma mais profunda. Preparamos algumas perguntas de aplicação abaixo. Se ainda não o fez, nós o convidamos a se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos com outras pessoas. Obrigado por assistir. Amém, queridos. Muito bom, né? Claro, muito bom. É mais ou menos o que eu estudei aqui, tudo tem essa conotação. O que eu quero trazer para a igreja, né, desse estudo de Timóteo, é como é importante, né, uma pessoa que obedece à liderança, que está diante da liderança e quer fazer o serviço responsável de Cristo. O serviço responsável de Cristo, amados, é fazer com que o Evangelho seja divulgado. Queremos encher essas cadeiras. Paulo queria fazer isso, salvar vidas.
É o que eu mais tenho repetidas vezes mais. Fala, Carmen. Discipulado. Discipulado. Você viu que ele falou assim, que a igreja de Éfeso queria crescer e a liderança queria assumir rapidamente, queria entrar logo na liderança. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter uma base, não precisa ter muito conhecimento, mas precisa ter sempre teve um líder para poder conduzir Timóteo para a igreja. Apocalipse, eu vou encerrar agora, que já são 10h30. Apocalipse capítulo 2, abre para mim, ou bota para mim aí, Apocalipse capítulo 2, para todo mundo ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, só tem um pedacinho pequeno. Quem é o anjo da igreja de Éfeso? É o pastor, amém? Ao pastor da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros, os 7 candelabros, né? 3, 6, quem anda no meio ali é, amém? Candelabro é aquilo ali, ó. Quem anda no meio é Jesus, amém? Continua. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu, para um minutinho, não pula não, que são mentirosos. O que Timóteo foi fazer lá? Justamente falar com a liderança que estava se desviando, estava tomando um caminho mais fácil. Entendeu? Eu não estou dizendo que não pode ter coisas bonitas e gostosas dentro da igreja. Lógico que tem. Mas o fundamento da igreja é fazer com que você salve vidas, liberte gente e aprenda a palavra de Deus da forma correta, estudando. Estudando, logicamente, aonde você congrega, né? Sei que você não pode suportar os maus. Falando para o pastor da igreja de Éfeso. E que pôs à prova o que se declara apóstolo. Pôs à prova. Você é apóstolo, você diz que sabe, que é isso, que é aquilo. E não são. Descobriu que são mentirosos. Pode passar. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Ou seja, como Timóteo, você suportou, você vai resistir sem esmorecer. Está elogiando a igreja de Éfeso. Aí tem um problema. Passa. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Essa é a falha da igreja de Éfeso, que ele está falando. Abandonou o primeiro amor é porque a gente vai vivendo no Evangelho, vai vivendo, vai ter aquela ênfase do arrependimento, daqueles milagres, daquela coisa. Daqui a pouquinho a gente começa a esfriar. Ah, não é bem assim não, já ouvi tanta pregação, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí a pessoa começa a largar o primeiro amor, esquece o que Jesus fez por nós. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Pode passar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pode passar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Acabou, né? Ah, não. Esse é outro. Esmirna. Então a igreja de Éfeso, uma igreja perseverante, uma igreja que não gostava das coisas erradas, que contestava os mentirosos, aqueles que faziam fantasia, como diz Paulo aqui, fábulas. Aqui não é lugar de fábula, é lugar de coisas engenhosas. Aqui é coisa da palavra de Deus, da verdade de Deus. Amém? E no final ele fala que a árvore da vida vai de novo comer da árvore da vida. Lá no princípio perdeu o direito, aí saiu do paraíso por causa disso. Agora está lá. Então é importante nós entendermos isso, amados. O Evangelho, o ensino do Evangelho é uma coisa muito importante. Timóteo, com certeza, é uma forma da qual a gente pode se basear como discípulo, como ela falou. Inclusive, vou pedir a Carmen para falar
no discipulado aqui uma vez, que ela fez o curso de discipulado lá com... Eu enviei ela para fazer lá na igreja de Sete Pontes, e foi muito bom. O conteúdo é o conteúdo que eu prego aqui. Às vezes a pessoa fala, está sendo repetitivo. Você. Jesus Cristo era repetitivo em dizer, em verdade te digo, em verdade te digo, em verdade te digo, em verdade te digo, amados, nós temos que salvar a vida por reino de Deus. Nós temos que nos empenhar. Ah, mas eu sou do ministério tal, sou disso, eu estou aquilo, não sei fazer. Amados, o maior evangelismo que você possa fazer é o seu caráter. Quem olhar para você e ver a luz de Cristo em você. Você abre a boca, Deus vai estar falando com você. Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês e vamos ministrar a ceia do Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Esta casa foi casa para reunir cristãos e também aqueles que estão perdidos, estão afastados do teu reino. Portanto, Senhor Deus, fala conosco, traz para nós, ó Pai, cada vez mais uma palavra de exortação. Exortação significa chamar para o caminho do Senhor. Por isso, Pai, fala conosco, Pai. Eu quero orar por cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, visita eles na casa dele, no problema dele, na situação que ele está passando, na luta, na dificuldade, Pai. Tu sabes que cada um tem uma luta. Eu tenho absoluta certeza, Pai, e não é revelação do Senhor. Cada um tem uma dificuldade, uma fraqueza, quando deita no travesseiro. E muitas vezes não fala com o Senhor, fala, tem que jogar. E o Senhor é Pai para nos atender. E eu, como sacerdote, Pai, como pastor responsável, tenho aqui autoridade espiritual para repreender toda ação do diabo, toda influência maligna, toda pessoa que tenta influenciar para tentar tirar proveito, Pai. Querendo subtrair, Pai, a pessoa, querendo convencer a pessoa de coisas que não levam a nada, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, joga por terra todo ensino errado, tudo aquilo que não presta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a poluição da mente, Senhor Deus. Coloca a tua glória, Pai. Se tem alguém enfermo, Senhor Deus, que o Senhor cure. Cure, Pai, para que venham, Senhor Deus, estar na tua presença. Cure, Senhor Deus, da alma. Cure da desobediência, que é a pior doença que tem, que começou no paraíso, Pai. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor Deus, a alma dos medos, das tristezas. Ó, Senhor Deus, das coisas que aconteceram no passado e que ainda fica machucando a pessoa. Joga por terra, Senhor Deus. Fala que o Senhor perdoou, Pai. Pai, eu peço também que a pessoa se perdoe. Que muita gente, às vezes, não consegue se perdoar dos erros que cometeu. Se arrepende, mas não consegue se perdoar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todos aqui vieram a Ti. E o Senhor libera o perdão a todos. Não importa, Pai. O apóstolo Paulo foi perdoado, tendo matado cristão, prendido cristão, e foi perdoado e pregou o Evangelho. O importante é a gente não cometer o mesmo erro que cometemos antes. Senhor Deus, fala conosco, ó Pai. Fala com cada um dos teus filhos, ó Pai. Livra ele de toda a peste perniciosa, de todo o terror noturno, Senhor Deus, de toda a maldição, Pai. Porque eles são benditos em nome de Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por eles. Por isso, nesse momento, nós vamos ministrar a ceia do Senhor, Pai. E todos aqui estão sendo chamados para a ceia do Senhor. Como a tua palavra diz, vinde todos a mim, vinde se arrependei-vos. Que eu estou chamando, porque eu preciso que vocês conheçam a verdade. E na ceia do Senhor, Paulo diz o seguinte: aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue.
Faça isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele volte. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão que há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante desse momento para ministrar a ceia. E, Pai, da mesma forma que o Senhor fez, partindo o pão, dando o cálice, aqui nós fazemos também, cortamos o pão, bebemos o cálice, vamos tomar o cálice. Fala conosco, Pai, sim, em nome de Jesus. Repita comigo assim, fala: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Me ajuda, Senhor, a não pecar contra Ti, e a que a minha consciência seja sempre limpa, porque quero fazer o melhor para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode vir aqui pegar o pão e o cálice, em nome de Jesus.